Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes, o seu canal de palavra, meditação e estudo sobre o nosso amado Deus. Bem, todos vocês aí podem se considerar super mega bem-vindos. Aqui é um canal que nós não vamos falar de igrejas, de religião, porque nem igreja, nem religião vai levar ninguém para o céu. O que leva para o céu é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Então, se você está procurando um canal que fale da verdade, que a verdade está aqui, ó, a palavra dele, esse é o lugar para você. Você já encontrou, não precisa mais procurar. O Espírito Santo já te trouxe para cá. Aqui você só vai ouvir falar da verdade. Não estamos aqui para julgar nem defender igreja A, B, C, Y, muito menos também falar mal. Nós estamos aqui para falar a verdade. Então, pessoal, bem-vindo ao canal. Então é isso aí. A missão, o compromisso desse canal é esse aí: levar a gente à reflexão, ao estudo da palavra de Deus, e pegar assuntos importantes e se debruçar com a palavra e meditar nela, refletir e servir como bússola para as nossas vidas. Lâmpada. Exatamente, luz para nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés, É a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Exatamente. Então é isso que você vai encontrar aqui no canal Semeando Boas Sementes Oficial, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se você puder e quiser dar essa força do coração, é só se inscrever aqui embaixo, é de graça, tá? Deixar seu comentário, dizer de onde você está assistindo esse vídeo e compartilhando com o maior número de amigos possíveis para que outras pessoas também venham conhecer. Se você se identifica com essa mensagem bíblica, mensagem de reflexão, aí você compartilhe, faz a sua parte, seja a ferramenta na mão de Deus. Sim. Então é isso aí, pessoal. Nós iremos meditar sobre a palavra e a mensagem de hoje é uma reflexão, como sempre, para nossas vidas, o que a gente tem passado, qual é a nossa perspectiva para o futuro. Eu acredito que você, todos nós, já percebemos durante algum tempo da nossa vida que nós estamos vivendo nos últimos dias da vinda de Cristo. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Então, as coisas que vêm acontecendo durante esse período, os gatilhos, que vêm surgindo durante esse tempo, então nós iremos se debruçar sobre isso. E essa mensagem está lá em Mateus 24. Todo Mateus 24, essa passagem, fala dos princípios das dores que Jesus fala, porque ali, em certo momento, os discípulos perguntaram. Aliás, essa passagem, o discípulo pergunta ao mestre, sobre o templo. Aí ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Ele fez a profecia e se cumpriu o que ele disse, que o templo de Jerusalém foi destruído. Aí logo em seguida ele veio falando dos finais dos tempos, que os discípulos ficaram curiosos para saber os finais, o que é o fim, o fim de tudo. E, na verdade não é o fim, é o começo, para aqueles que creem. Nós cremos. Então, essa mensagem fala sobre isso, mas não alongando tanto, o que eu quero refletir junto com vocês, meditar, assim, que você que já tem uma certa idade, nós, que tem uma certa idade, você que tem 60, 70, 50 anos, 40 anos, a gente percebe que, vamos falar sobre o Brasil, em si, o Brasil. O Brasil, ele vem se expandindo, o Evangelho. Da década de 80, de 90, as pessoas, você que viveu nessa época como adolescente, criança ou jovem, você percebia
que existia até uma perseguição, entre aspas, né, do Evangelho. O Evangelho não era assim, não era tão falado como hoje. Não existia tantas igrejas como hoje, tantas pessoas pregando como nós aqui temos oportunidade na internet de pregar, de levar a mensagem de Deus. E na década de 80, de 90, não tinha redes sociais, e as pessoas elas pregavam mais assim, no seu bairro, nas suas igrejas, ali na comunidade. Hoje a gente tem essa oportunidade. E aí, o Evangelho vem crescendo, mas não vem crescendo só com quantidade, não com qualidade. Então, essa reflexão, por que as pessoas elas não se converteram de fato de verdade? Porque as pessoas elas cresceram no Evangelho, muitos estão desviados da igreja, outros estão decepcionados com a igreja e outros estão vivendo uma vida totalmente errada, largaram o Evangelho. Mas por que isso? Isso é uma reflexão para todos nós, pessoal. Então essa mensagem fala sobre isso. No final dos tempos, o amor das pessoas vão se esfriando. Mas por que se esfriando? Porque elas não colocam a vida dela alicerçada na palavra. Na palavra. Porque a palavra, o que a Bíblia fala? A palavra, ela nos fortalece, ela nos sustenta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade tem que estar o quê? Na nossa mente. Porque quando nós lemos a Bíblia, meditamos, essas mensagens ficam armazenadas. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda o nosso comportamento. E quando nós mudamos nosso comportamento, também mudamos o quê? As nossas atitudes. E mudando as nossas atitudes, mudaremos a nossa vida. Então as pessoas estão dentro da igreja e elas não meditam, não se alimentam da palavra. Então vamos ler aqui, ó, Mateus, só um trecho pequeno, para não ficar o vídeo tão alongado. Fala assim, Mateus 24, a partir do versículo 10. Fala assim: nesse tempo, que no final dos tempos, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Quantas pessoas que tiveram com você na fé e te traiu? Ou se você se decepcionou com essa pessoa, aquela pessoa não era aquela pessoa que estava junto com você na fé e não permaneceu. Mas por quê? Ela estava ali na igreja como um religioso ou uma religiosa, mas não fundamentada na palavra. Entendeu? E outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas pessoas você vê? Muitas coisas, não estou aqui para acusar, mas a gente vê, a Bíblia fala, por isso que a Bíblia você tem que meditar, porque a Bíblia fala, a gente tem que conhecer a árvore pelos frutos. Se você conhece a pessoa e diz que é de Deus e ela não tem frutos, quais frutos? Do amor, da misericórdia, da justiça, do perdão. São os frutos do Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas, fala sobre isso. Os frutos do Espírito Santo. Então, se ela não tem frutos bons, uma boa árvore vai dar o quê? Bons frutos. Uma árvore má vai dar maus frutos. Então, a gente conhecer a árvore pelos frutos. Quais são os frutos? O nosso comportamento diante das pessoas, diante do familiar, diante do amigo, no trabalho, na escola, na igreja. Então, o nosso caráter diante das pessoas, ela influencia a outra. Vamos continuar no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, olha só, por que está se multiplicando a iniquidade? Porque as pessoas não têm compromisso com Deus, não têm uma vida de sacrifício
viver uma vida de sacrifício para Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por quê? As pessoas ficam vendo os maus exemplos. O fulano de tal vivia assim, eu decepcionei com ele, vou sair da igreja. Coloca a culpa no outro, mas ela ou ele está colocando a fé na outra pessoa que saiu ou deixou de fazer isso ou aquilo, ou fez uma coisa errada. Não, nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nossa salvação tem que estar acima de todas as coisas, até de um familiar. Então, para finalizar, olha só o alerta. Mas aquele, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Desistir jamais, pessoal, da fé, da confiança em Deus. Mesmo que você esteja passando um momento difícil, de decepção, de angústia, de doença, seja lá qual for o problema, nós não podemos perder a fé e abandonar a fé. Porque muitos, no final dos tempos, nós estamos vivendo esse final, você vê, e muitos estão abandonando a fé. E será salvo. E vamos finalizar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então isso no final dos tempos. Nós estamos vivendo no início das dores. Pelo tudo que vem acontecendo. Não é verdade? Com certeza. Só não vê quem não quer ver. Porque até o incrédulo, ele vai pensar, o que está acontecendo com esse mundo? Esse mundo está diferente, o mundo está diferente. Cada dia que passa, o mundo está caminhando para o abismo, para o fim. E muitos, ou melhor, todos, pelo menos aqui, vamos dizer aqui no Brasil, todos têm a oportunidade de conhecer Jesus. Porque aonde você for, pode ser numa cidade grande, pode ser numa cidadezinha pequenininha, mas vai ter pelo menos uma portinha ali, alguém pregando, alguém falando de Jesus, alguém falando de salvação. Mas, como eu até falei essa semana sobre isso, ele, você, nós não podemos obrigar ninguém a aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a salvação. É salvação. Jesus e salvação é a mesma coisa. Então, a gente tem a obrigação de levar a palavra, evangelizar, mostrar para as pessoas que o fim está muito próximo. Está próximo demais. Mas cabe àquela pessoa que está recebendo aquela semente, botar aquela semente ali numa terra boa para ela crescer, para ela dar frutos. Mas se aquela pessoa pegar o que eu falo, o que ele fala, o que você fala, e ela jogar assim, a culpa é minha, a culpa é dele, a culpa é sua, não. A culpa é de quem não valorizou. Então a gente precisa valorizar toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela serve para isso, para a nossa morada eterna. Aqui na terra a gente precisa da palavra de Deus, mas mais do que aqui na terra a gente precisa da palavra de Deus para a nossa salvação. Porque sem Jesus ninguém vai para o céu. Não tem como ir para o céu sem Jesus. Você pode ter sido a melhor pessoa, mais generosa. Você ajudava os pobres, você visitava os enfermos, você fazia tudo que um ser humano tem que fazer. É obrigação. Exatamente, isso aí não é mais do que uma obrigação. Porque muitos batem no peito, eu sou bom, porque eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Bom, quem é bom? Só tem um que é bom, é Jesus. Só o Pai, até Jesus falou que bom é o Pai. Então você não é bom, você está fazendo bondade. Mas quem é bom é Deus, só Deus que é bom. Então não é por bondade que você faz que você vai entrar no reino dos céus. Mas você vai entrar no reino dos céus quando você dizer não para as tuas vontades, para o teu eu, para o teu ego, e aceitar servir Jesus. E Jesus, ele é humilde. O ser humano é orgulhoso, né? Mas Jesus, ele é humilde. Então, vamos valorizar cada palavra que você ouvir, cada pregação que você ouvir, nossa, de quem quer que seja.
você viu que aquilo ali vem de Deus, vem do Espírito Santo, valorize, porque aquilo ali vai servir como escada para você chegar ao céu. É isso aí, pessoal. Então, finalizando esse vídeo, a coisa mais importante da nossa vida, uma vida cristã, é mudar isso aqui na mente. E só iremos mudar a meditação na palavra. Meditação e na sua igreja. É importante buscar o Espírito Santo, você ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Uma intimidade. Cada um de nós temos nossas experiências com Deus. Então você tem que buscar essa intimidade com Deus. Eu tenho certeza que ela teve a sua intimidade, já teve várias vezes na intimidade com Deus, você também. Então nós temos que estar sempre se alimentando e alicerçar com a palavra, porque é a palavra que nos dá força, nos encoraja, como já falei. E, principalmente, viver como cristão. Cristão é uma opção de vida, viver como cristão. Os cristãos, os primeiros cristãos, por que eles começaram a ser chamados de cristãos? Já pararam para perceber? Era o seu comportamento. E ali é um cristão, porque eles tinham comportamento de cristão. As atitudes dele eram de cristão. Igual aquele cristão. Então aí, vamos ser cristão no comportamento, no agir, no pensar. É isso aí. Porque, como eu falei no início do vídeo, quando a gente muda nosso pensar, a gente muda nossas atitudes. E mudando a nossa atitude, mudamos o nosso comportamento. E mudando o nosso comportamento, mudamos a nossa vida. E todo o exterior também muda também. Então é isso aí, vamos ter a mente de quê? De Cristo. Mas para isso vamos meditar e viver a palavra de Deus. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, você vai deixar aqui embaixo nos comentários. A palavra de Deus é vida. Se você chegou até o final aqui desse vídeo, você vai escrever aqui: a palavra de Deus é vida. Mais uma vez, muito obrigada. Já deixa aquele seu joinha, compartilha e se inscreve. É 0800, tá bom? Também. Deus abençoe a todos e a gente se encontra nos próximos vídeos. Deus abençoe você e a sua família.